aqui de volta para falar do universo da física e hoje a aula é sobre equilíbrio de um corpo extenso. Eu trago para vocês aqui 3 exemplos clássicos de como se comporta esse capítulo da física diante a ação de forças e distâncias relacionadas à aplicação de força quanto ao ponto de gravidade, do centro de gravidade, ou quanto ao ponto de pivô, que veremos mais adiante o que significa isso, né? Eu trago para vocês aqui nesse exemplo uma barra, tá? Essa barra aí, ó, ela tem um comprimento considerável, tá? Ela tem um certo comprimento, que eu vou denotar aí, ó, na cor verde de L, tá? Do inglês, né? L, comprimento. E aí, eu peço para que vocês determinem futuramente a reação das forças de apoio aí em cada ponto dessa barra, né? A gente sabe que o centro de gravidade de um sistema, né, nesse caso, como é um corpo extenso, o centro de gravidade dele é um ponto do corpo onde toda a massa, propriamente dita assim na física, está concentrada, né? Esse ponto é chamado de centro de gravidade, tá? No caso de uma barra homogênea com distribuição de massa uniforme, né, com densidade uniforme, o centro de gravidade encontra-se exatamente no meio da barra, tá? Eu vou denotar por um pontinho preto aqui, próximo a R, tá? Esse pontinho preto ali é o centro de gravidade. O capítulo da física é dito equilíbrio de um corpo extenso, por quê? Porque nesse caso, o tamanho do corpo leva-se em consideração para se manter em equilíbrio. Se você deseja manter esse piloto em equilíbrio, é necessário uma certa força. Se eu aumentar o tamanho disso aqui, por exemplo, se eu pegar uma régua e desejar equilibrar, a força de ação é outra. Então, significa dizer que a força de ação para manter um corpo em equilíbrio está totalmente relacionada com o seu comprimento. Caiu aqui, né, pessoal? Vamos colocar aqui de volta, continuar a aula. O corpo, para se manter em equilíbrio, é necessário que a soma vetorial de todas as forças tenha resultante nula. Que a gente já viu isso em equilíbrio de um ponto material na aula anterior e também em fundamentos da estática, né? Foi comentado, né, salientado que para manter um corpo em equilíbrio estável é necessário que a soma vetorial de todas as forças tenha resultante nula, tá bom? Então nesse exemplo aqui, se fôssemos evidenciar as forças que agem na barra, teríamos simbolizado aqui, ó, no meu lado esquerdo, N1, que é a normal 1, é a reação de apoio 1. Aqui, ó, a normal 2, que é a reação de apoio 2, tá? N2. E aqui, ó, na cor preta, né, simbolizado por esse vetor aí, ó, com sentido para baixo, teríamos o peso da barra, tá? O segundo exemplo, eu trago uma escada apoiada na parede e no solo, né? Essa escada, ela está apoiada aí e pode ter tendência fácil a escorregar, né? Se ela escorregar, essa parte de baixo irá para trás e essa parte de cima irá descer, tá? Além do mais, existem forças nesse sistema. A gravidade, a escada, ela tem uma massa considerável. Aí, tá? Ela tem uma massa considerável e tem um comprimento considerável. Com a distribuição de massa uniforme, o centro de gravidade de um corpo extenso, retangular, se dá exatamente no seu centro, a meia distância das extremidades. Então, daqui para cá é igual a daqui para cá, que é a metade do comprimento da barra. Sendo assim, eu tenho as seguintes forças aí, né? A normal 1, tá? Simbolizada aí, ó, que é a reação do chão sobre a escada, simbolizada aí por N1. Eu tenho a normal 2, que é a reação da parede aí, ó, simbolizada por N2, tá bom? Eu tenho o peso da escada, aí simbolizado por esse vetor na cor preta, tá? O peso. E além disso, a escada ela tem uma forte tendência a escorregar para trás, aqui, ó. Então, para que ela não escorregue, eu devo ter uma força de atrito puxando ela para frente. Força de atrito. A escada, quando ela escorregar para baixo, né, e para trás, a força de atrito tenderá a segurar ela para cima. Eu vou denotar aqui por força de atrito 2 e aqui a do solo, força de atrito 1. No exemplo 3, para exemplificar, né, como
pode vir questões de estática. Eu tenho também, ó, um semicilindro apoiado no solo, tá? Em que nele haja as forças normais, em que nessa barra aqui haja a força normal, que é a reação, né, do cilindro sobre a barra, tá? Eu vou denotar aí por esse vetor na cor azul, ó, lembrando que força normal ela é sempre perpendicular ao apoio, tá? A força normal, N1. Eu tenho também a força peso da barra, né, simbolizada aí, ó, por esse vetor na direção vertical, tá? P. Eu tenho também a normal do chão, simbolizada aí, ó, por esse vetor de vermelho que passa no centro do cilindro, tá? E as reações de apoio na horizontal da articulação e na vertical, tá? Eu vou chamar aqui de N3, F1, vou chamar de FX e FY, tá? Bem, seriam as forças que agiriam no sistema, né? Representada aí normal 1 na barra, o peso na barra, as forças de apoio, né, na cor vermelha aí, FX e FY, como sendo a reação do pino, e a força normal 2, né, no que age no cilindro, que é o apoio, a reação do chão, tá bom? Agora veremos como se comporta o cálculo dessas forças em relação às distâncias aplicadas, né, para cada força. Eu tenho uma força, digamos, F1, tem uma barra horizontal aí como exemplo, ó, eu trago para vocês uma barra horizontal, tá? Em que é aplicada uma força nessa extremidade, denotada por F1, eu tenho o peso da barra a uma distância de meio comprimento, tá? E uma força F2 aí, tá? Eu trago isso aqui para vocês como teoria para mostrar como você deve evidenciar as forças que agem no sistema quando desejamos manter um corpo extenso em equilíbrio, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho que em X não existe aplicação de força, né? E em Y, que é a direção vertical, eu tenho que a soma vetorial tem resultante nula, ou seja, F1 mais F2 mais o peso tem força resultante nula, tá? Lembrando que isso aí é uma soma vetorial. Os sentidos devem, isso aqui tem resultante nula. O sentido deve ser adotado quando fizermos os cálculos exemplificando as forças com relações algébricas. Então temos que F1 mais F2, que estão no mesmo sentido, né, na direção vertical, sentido para cima, tem que ser igual ao peso que está para baixo. É o primeiro propósito que eu devo salientar para manter o corpo extenso em equilíbrio, tá bom? F1 mais F2 é igual ao peso. Daí nasce um novo conceito na física, chamado de momento de uma força. O que é o momento de uma força? O momento de uma força mede a dificuldade ou a facilidade que aquela força tem para manter um corpo, para fazer com que o corpo fique em equilíbrio. É o efeito que a força tem para manter o corpo em equilíbrio. O momento mede a dificuldade ou a facilidade de se manter um corpo em equilíbrio, tá? Foi definido na física que o momento de uma força ele é dado por mais ou menos, como vocês estão vendo aí, F vezes D, né? Onde F é a força aplicada e D é a distância dessa força para um ponto fixo adotado no seu sistema. Nesse caso, eu vou dizer que o centro de gravidade é o meu ponto de referência. Esse ponto de referência na física recebe o nome de ponto de pivô, certo? Então, essa força vezes essa distância, lembrando que essa distância ela é perpendicular, tá? É uma distância ortogonal à linha de ação da força ao ponto de pivô. Ou seja, essa linha de ação é se você continuar preenchendo com uma linha, a força ela vai passar aqui, ó. Ou seja, essa força ela tem que formar 90 graus, ó, com a distância, tá? 90 graus, tem que ser perpendicular, tá bom? Ela pode ser mais se ela tiver torque, né, no sentido anti-horário,
e pode ser menos se ela gerar um torque no sentido horário, tá? É conveniente na física adotar mais para o sentido do ciclo trigonométrico, que é o sentido anti-horário, e menos para o sentido horário, né? Que é anti o ciclo trigonométrico, tá bom? O momento da força é definido como mais ou menos F vezes D. Eu exemplifico para vocês aqui no texto, dizendo que D representa a distância ortogonal à linha de ação da força ao ponto de pivô. Essa força, ela irá gerar um torque como? Ela irá gerar um torque positivo ou vai gerar um torque negativo? Vamos ver isso aí. Primeiramente, vamos saber o que é torque, né? O torque, pessoal, nada mais é do que o torque mede a facilidade ou a dificuldade de gerar uma movimentação num corpo que esteja em equilíbrio. Esse é o significado físico do torque, né? É gerar uma movimentação. Se essa força gerar uma movimentação, o torque dela é positivo ou negativo? Eis a pergunta. Olha só, esse ponto aqui eu vou adotar como meu ponto de referência, chamado de ponto de pivô, tá? Então faz de conta que eu peguei, bati um prego aqui, ó, pá, pá, pá. Bati um prego e essa barra está presa. Ela pode girar assim, né? Ou pode girar assim, né? Essa pode girar livremente, já que ela agora está presa aqui no seu centro de gravidade. O ponto onde eu aparentemente prendo a barra é chamado de ponto de pivô, tá? Então aparentemente eu vou prender a barra aí nesse ponto, e essa força aqui, ó, se ela está presa aqui, eu der um toque, pum, para lá, ela vai girar assim, ó. Isso é o sentido horário. Então essa força gera um torque negativo. Essa força aqui, peso, ela está passando na linha de ação do ponto de pivô. Então vem agora uma teoria que vocês precisam saber, que toda força que passa no ponto de pivô ou a linha de ação dela contiver o ponto de pivô, essa força não realiza torque. Porque a distância ortogonal dela ao ponto de pivô é igual a zero, já que a linha dela passaria aqui. Por exemplo, se eu aplicar, ó, por exemplo, aqui, ó, uma força horizontal aqui. Se eu aplicar uma força horizontal denotada por F3, se você observar a linha de ação dessa força, um dia vai encontrar esse ponto. Portanto, essa força, ela pouco fará diferença em mover a barra ou não, porque o que está sendo questionado aqui são apenas as forças na vertical, já que essa força na horizontal, a linha contínua dela passa no ponto de pivô, então ela pouco importa, ela não vai fazer diferença nenhuma na movimentação da barra. Pode ser uma força grande ou pequena, não irá alterar em nada na movimentação da barra, ok? Sendo assim, eu posso dizer que a força-peso não realiza torque, já que ela contém o ponto de pivô, tá bom? Aqui então, as únicas forças que irão gerar torque será F1 e F2 aí, denotada na cor preta, tá bom, pessoal? Então temos aí, ó, que essa força, o momento dessa força tem que ser igual ao momento dessa. Para que fique em equilíbrio, você deve igualar o momento entre as forças, tá? O momento dessa força deve ser igual ao momento dessa. Por quê? Porque se eu prender essa barra aqui e der um toque para cima, essa barra ela vai ficar girando assim, ó. Para que não gire dessa forma, deve existir uma compensação no sentido contrário, tal que se ela está presa aqui, eu der um toque bem aqui no meio dela, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, para cima, ela vai girar assim, ó, contrapôs o efeito. Nesse caso, a barra irá se manter em equilíbrio. Como eu faço para calcular essa distância da força, do ponto de aplicação da força até aqui? Bem, usando um momento. Então faremos assim, ó, pessoal, diremos que o momento de F1 tem que ser igual ao momento de F2. Ok ou não? Ou dizer que a soma de todos os momentos, das forças em relação ao ponto O tem que ser igual a zero. Lembrando que o momento de uma força, né, ela tem, ele deve se levar em consideração o sinal, tá, do momento. Nesse caso, o momento de F1 é negativo, então teríamos que
vezes L2, o momento de F2 é positivo, então mais F2 vezes x é igual a zero. Então, dessa forma, a gente pode escrever que F1 vezes L sobre 2 é igual a F1 vezes x. E assim, isolando o valor de x, teríamos que seria a relação de F1 dividido por F2, que é uma grandeza adimensional, já que é força sobre força, vezes L sobre 2. Tá? Passando o F1 para o outro lado, né? Teríamos F1 dividido por F2 igual a x, onde x representa a distância que eu devo aplicar a força F2 em relação ao ponto de pivô para que o sistema se mantenha em equilíbrio. Eu trago um exemplo numérico aqui para vocês, para que fique melhor evidenciado esse assunto, como sendo uma gangorra, né? Uma barra apoiada, tá? Sobre dois triângulos que servirão de apoio, onde eles estão apoiados no solo, né? Os triângulos estão no solo, estão no chão, e em cima deles eu ponho uma barra homogênea de peso 200 newtons, né? 20 quilos aí aproximadamente, e comprimento de 10 metros. Eu pergunto para vocês, quais são as reações de apoio aí da barra, tá? Então veja, lembrando que tem um detalhe, né? A barra, como ela tem um peso de 200 newtons, bem aqui no meio dela, ó, a 5 metros de distância de cada extremidade, situa-se o peso, tá bom? Então o peso em relação a esse ponto está a 5 metros. E o peso em relação a esse ponto, já que tudo é 5 e daqui para cá é 2, então essa distância vale 3 metros. Como esse triângulo está mais perto do meio da barra, que é 3 metros, em relação a esse, que está a 5, esse triângulo 2, vou denotar aqui ó, por 2 e aqui por 1. Esse triângulo 2, né, essa reação de apoio sentirá uma sensação de força maior. Esse ponto aqui, ó, sentirá uma força de ação maior. Por quê? Porque o triângulo está mais próximo ao centro de gravidade da barra. Portanto, o peso suportado por ele, aparentemente, será maior. Tá bom? A força, né? Melhor falando. Então, como poderíamos evidenciar esse problema aí para calcular a reação dessas forças? Bem, primeira coisa que devemos fazer aqui, pessoal, é simbolizar as forças que agem no sistema. Eu vou chamar isso aqui de N1 e aqui eu vou chamar de N2. Tá? Eu tenho desse modo aí que em X, como resolveríamos esse problema? Em Y temos que as forças são verticais. Eixo vertical é Y, né, na matemática. Então em Y temos que F1 mais F2, que é normal 1 mais normal 2, né? Normal 1, eu denotei por N, deixa eu chamar de N aqui. Normal 1 mais a normal 2 tem que ser igual a peso. Tá bom? Além do mais, segundo ponto agora. Segundo ponto, eu devo apelar para o momento. Bem, vamos adotar um ponto dessa barra como um ponto de pivô. Nesse caso, o melhor exemplo aí para se adotar o ponto de pivô, sei lá, vamos colocar o centro de gravidade como havíamos dito no nosso problema, né? Se eu prendo a barra aqui com um prego, bato ela aqui, prendo ela aqui, se eu girar, der um toque, ela subir aqui para cima, né, e tal, ela vai girar no sentido horário. Portanto, a força normal 1 gera torque negativo. Então, menos, aí aqui é a equação 1. Para a equação 2, para o momento, temos, aqui temos, para o momento temos que o momento da força N1 mais o momento da força N2 tem que ser igual a zero. Note que nessa equação do momento eu não evidenciei a força-peso, porque a força-peso contém o ponto de pivô. Nesse caso, a linha de ação da força-peso passa no ponto de pivô e a distância de sua perpendicular até o ponto de pivô é igual a zero, já que a força contém o ponto. Então essa força-peso ela não realiza torque, porque ela é o próprio ponto de
de pivô, tá bom? Então só N1 e N2. Dessa forma eu tenho que menos N1 vezes a distância dela até o ponto de pivô, que é a metade do comprimento da barra, vezes 5, deve se somar com o momento de N2, que é dado por N2 vezes a distância da força N2 até o ponto de pivô. Como tudo é 5 e isso aqui é 2, então isso aqui é igual a 3, essa distância, né, que é o que falta para 5. Eu tenho 2, falta 3 para completar a outra metade da barra, que é 5 metros. E assim eu digo que isso é igual a 0. Dessa forma, 3N2 é igual a N1 vezes 5. E assim, passando o 3 para lá, eu tenho que N1 vezes 5 sobre 3 é o valor de N2. Pessoal, o que é que eu vou fazer agora com essa relação entre as forças? Bem, existe a equação 1 que eu não mexi ainda. Na equação 1 temos que a força N1 mais a força N2 deve se equilibrar com o peso, que é igual a 200. A força N1 somada com a força N2, que nesse caso vale N1 vezes 5 sobre 3, é igual a 200. Para tudo. O que tínhamos de física encerrou. Daqui para frente é conta de padaria, tá? Daqui para frente é resolver essa expressão algébrica em N1 e assim determinar o valor dela. Depois substituir na equação de verde e determinar o valor da força N2. Só tirando o mínimo aqui, né, eu terei 3N1 mais 5N1 é igual a 600. E assim eu tenho que 8N1 é igual a 600. N1 é igual a 600 dividido por 8. 600 dividido por 8 é 300 dividido por 4, que é a mesma coisa de 150 por 2, que é igual a 75. Tá bom? Então, N1 vale 75 newtons. Aí vem agora a pergunta, qual o valor da força N2? Vou refazer até uma pergunta que eu fiz para vocês, e aí talvez vocês não lembrem. Qual é a força que vai suportar mesmo uma sensação maior? Qual é o apoio? É o apoio N2. Por que o apoio N2 sentirá uma sensação de força maior? Porque está mais próximo do centro de gravidade, está forçando mais, porque está mais perto, né? É feito eu botar uma tábua dessa e andar em cima dela. À medida que eu vou me aproximando de N2, a sensação que isso está suportando é maior, né? Quando eu vou me afastando e me aproximando em direção ao outro, o N1 sentirá uma sensação maior. Então, para os nossos cálculos, né, para que a gente determine o valor da força N2, temos que N2 é igual a 5 terços, N2 é igual a 5 terços de N1. E assim, 5 terços vezes 75, né, é igual a 5 terços vezes 75. Aqui, né, é arbitrário fazer essa operação, ou multiplicar por 5 e depois dividir por 3, ou dividir logo 75 para 3 pessoas, dá 25 para cada um. E 25 vezes 5 é igual a 125. Portanto, a força N2 terá um valor de 125 newtons, conforme esperado, né, pessoal? Um valor maior do que quando comparada com o N1, né? Pois está mais próximo do centro de gravidade. Aí eu mostro para vocês um exemplo de como pode vir esse assunto no nosso vestibular, que é um assunto muito evidenciado, muito comentado, equilíbrio de corpos, extenso ou corpo ou um ponto material, né? Coisa muito cobrada aí nos vestibulares do Brasil. Espero agora que vocês façam o exercício aí do Banco Laplace, onde existem inúmeras questões, né? Como veio já isso numa coletânea de provas aí no vestibular, e assim aguardar o nosso sucesso, tá? Um beijo grande e até a próxima.